Veja alguém chegou, trazendo a luz na escuridão. Outro nome não há. Outro nome não há. Outro nome Jesus Cristo não há. Jesus Cristo Deus. Sempre exaltado, sempre exaltado, nunca vai. Montes se prostram, montes se prostram ante os seus. Outro nome não, outro nome não há, outro nome não há. Jesus Cristo Erga o olhar, veja o Rei chegou, trazendo luz na escuridão. Pode sentar. Erga o olhar hoje, você que está aqui, que o Rei chegou e Ele quer trazer luz na escuridão da sua vida. Se você levantar os olhos para os céus hoje, Deus pode trazer luz na escuridão da sua vida. Pode mudar a sua vida para sempre. O nosso Rei Jesus vai voltar a esse mundo. Ficou ruim, né? Os profetas e o fim dessa era. Esse mundo está chegando ao fim, esse mundo como nós vemos. E o Rei Jesus vai voltar e Ele vai trazer luz na escuridão e Ele vai reinar para sempre e nós vamos estar com Ele. E eu apanhei aqui da coisa. Então hoje eu estou dando um chute inicial sobre essa palavra que eu chamei os profetas e o fim dessa era. Jesus vai voltar em glória. Pedro, João e Tiago, no monte, viram Jesus transfigurado como Deus. Erga o olhar, veja, o Rei chegou, trazendo luz na escuridão. Ele vai voltar para trazer luz na escuridão desse mundo. Amém. As trevas desse mundo. Mas Ele quer primeiro trazer luz nos nossos corações. Porque Ele é a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então erga o olhar. Nós vamos começar essa série que eu vou fazer no YouTube, mas aqui vou dar um chute inicial. Você vai poder seguir lá no YouTube, se você quiser, é gratuito. Você vai seguir lá e desde que você me mande o seu WhatsApp para me te colocar no grupo. Aí você vai saber de tudo que eu vou publicar. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje que mostra que Jesus está às portas. E a gente não pode ser indiferente a isso, não é? Porque temos que estar preparados. A Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o seu Deus. Minha pergunta hoje: você está preparado? Se Ele vier hoje, você vai ouvir o som da trombeta, vai ouvir a voz dele e vai habitar com Ele? Tem um critério de Deus para isso, vou falar dele. Mas os profetas, eles começaram a falar da vinda de Jesus desde a fundação do mundo. O primeiro profeta que anunciou a vinda de Jesus foi Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque só viveu 300 anos. Só viveu 300 anos. Uma época que os homens viviam mais de 900 anos, no começo do mundo, né? Não tinha doença, não tinha nada. E ele, Deus o tomou para si. Enoque falou o seguinte, em Judas capítulo 1, versículo 14, 15. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca deles, dos ímpios. Vejam, eis que o Senhor vem com seus milhares de santos
milhares e milhares de santos, para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. A gente tem visto, né, tanta fala sobre Jesus até nesses dias aí de carnaval. Vocês viram as romarias, né? Mas ele vai vir para botar ordem nessas coisas. Então Enoque começou a profetizar essa vinda de Jesus. Depois de Enoque veio, o próprio Jesus falou que ele vai voltar. E terminando com João no Apocalipse. E quando falam Apocalipse, muita gente fica com medo. Crente não pode ficar com medo, porque Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é livro de vitória para os cristãos verdadeiros. Para o mundo é uma coisa terrível. Foi a discussão que teve aí no carnaval, né? Quero entrar nisso. Mas Enoque foi esse primeiro santo aí, né, que avisou que o Senhor vai vir com um batalhão quase infinito de seres humanos que foram salvos ao longo da história e de anjos, milhões e milhões de anjos. E eles são chamados santos. Lembre que eu falei de ter um critério para você estar com Deus? Você precisa ser santo. Não é opcional. A religião colocou na mente das pessoas que santo é aquele que foi canonizado, fez alguma coisa. Não, santo é chamado todo aquele que conhece a Cristo. Nós já somos santos, mas precisamos ser santificados também. E esse é o primeiro passo da preparação para a volta de Jesus. Amém. A gente vai falar mais sobre esse assunto e a gente vê o mundo hoje e parece que ele está fora de sintonia, parece que o mundo está ganhando, parece que o mundo está no controle, o sistema está no controle. Mas eu quero anunciar para vocês que quem reina é Jesus Cristo. E quem tem o controle absoluto de todas as coisas é Deus. O dia dele, ele vai esclarecer isso melhor. Olha, o profeta Ezequiel falou uma coisa incrível sobre a vinda. Nós estamos falando dos profetas aqui, inicialmente, e ele disse assim, diz o Senhor Deus, não és tu, ele falando do anticristo, um ser, um homem que vai se levantar nesses tempos. Talvez ele já até esteja na terra. Não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel? Uma coisa incrível, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles. Deus tem a história. Os profetas anunciaram isso desde o princípio. E nós, a profecia é como a luz que ilumina a escuridão. Se você não entende a profecia, você não entende a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de profecia. O Apocalipse é uma profecia. É algo que Deus anunciou que Ele vai fazer. E Ele disse através do profeta Isaías, eu farei toda a minha vontade. O que Deus determinou, Ele vai fazer. E o melhor que nós podemos fazer é correr com Ele, para encontrar com Ele e agradá-lo e fazer a vontade dele. Nesses últimos dias que estamos vivendo, já estamos vivendo os últimos dias. E por isso que hoje é um alerta para você estar preparado. Nesses últimos dias vai se levantar um império novo, que vai ser reinado por um homem que a Bíblia chama de anticristo, que vão formar uma coalizão de nações, que vai invadir Israel, vai tentar destruir e varrer Israel do mapa. Vocês estão ouvindo falar, né? Tem gente que odeia Israel, aliás, quase que o mundo inteiro. Vai haver, consequentemente, isso é profecia, uma severa perseguição aos judeus e aos cristãos, e essa perseguição Jesus chamou de grande tribulação.
Depois desse tempo terrível, né, de vitória desse anticristo com os exércitos dele, Jesus vai retornar dos céus e vai varrer do mapa aqueles exércitos do mal, né? E ele vai descer a terra para reinar, estabelecer o reino dele. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos em Cristo vão ser arrebatados. E aí o reino de Deus vai ser inaugurado, né? Então é assim que começa a história dos profetas. E aí a gente vai nesse tempo examinar a Bíblia, as Escrituras, com temor e tremor, sem preconceito ou ideias preconcebidas. Porque se você vem com preconceito, você não consegue enxergar a verdade, né? Você tem que abrir o coração para mudança. Eu mudei tanto em 42 anos, né, em relação a esse assunto que eu estudo desde que eu me converti. Porque a profecia e as coisas do fim dessa era são uma revelação contínua. Daniel disse assim, olha, Daniel 12, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento. Eu tenho buscado essa sabedoria. E aqueles que conduzem muitos à justiça, tenho buscado isso também, serão como estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e segue o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, nós estamos aí buscando entendimento, conhecimento, mas as palavras de Daniel, que falam até o último dia do tempo, do fim, elas foram guardadas em segredo. Mas quem for sábio e quem examinar as Escrituras vão entender, né? Vão ter o coração aberto, vai entrar luz na escuridão e a revelação vai brilhar sobre você. Como é que a gente se prepara, né? O tema de hoje é a preparação para o fim desta era, né? O fim do mundo, simplesmente o mundo não vai acabar. A terra não vai ser destruída, ela vai ser restaurada, mas é o fim da era como conhecemos, na inauguração de uma nova era, a era do reino de Deus, né? O fim dessa era vai culminar com a volta de Jesus. Erga o olhar, veja, o rei chegou, trazendo luz na escuridão. Amei isso, irmão. Nós não precisamos, como eu disse, temer o fim, porque Apocalipse é revelação. Olha, abre a sua Bíblia agora, em 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo falando, ele tem uma coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, justiça e juiz, me dará naquele dia que ele voltar. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Quem ama alguém quer estar perto. Minha mulher disse que quando eu conquistei ela falou isso hoje, eu só queria estar perto dela. Quem ama quer estar perto. Então quem ama Jesus ama a sua vinda. Se você é indiferente à vinda do Senhor, será que você ama o Senhor? Ama estar com Ele? Uma pergunta, porque Paulo diz em outro texto que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Anátema é maldito. Maranata é uma palavra que significa ora vem, Senhor. Então, tem uma oração clamando no coração de quem ama o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem. Levanta os seus olhos que Ele está chegando. Em 1 Coríntios 15, o motivo da vinda de Jesus, Paulo diz, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver, vão ressuscitar. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, que Ele foi o primeiro a ressuscitar,
Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, todo o poder desta era maligna. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, naquele dia, morte não vai ter mais vitória, porque Jesus vai ressuscitar os mortos. E como é, então, que eu vou me preparar para isso? Ezequiel fala, capítulo 7, versículo 2: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Gente, o fim vai vir. E como é que vai ser? O fim vem. Os profetas avisaram, Jesus avisou, quando eles perguntaram como vai ser a sua volta e o fim. E ele respondeu, Mateus 24. E os sinais da volta de Jesus estão em crescente dores de parto. Se você olhar, depois nesse curso, mais lá na frente, eu vou falar um pouco disso. Se você olhar o que está acontecendo no mundo, você vai ver que a vinda de Jesus está muito próxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. Então, agora o Paulo diz o seguinte, e é muito importante, esse texto é o principal de hoje. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Abre lá, vou esperar você abrir a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Abriu aí? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Repete comigo. Que o próprio Deus da paz me santifique por completo. Ponto. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Lembra que erga o olhar, veja, o Rei chegou, trazendo luz na escuridão. Quando a luz do Senhor entra na escuridão da nossa vida, nós somos santificados. E Ele quer santificar-nos por completo. Corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Tudo faz parte do processo. E essa é a grande preparação para você estar pronto a ver o Senhor. De outro modo não verá. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então por isso que eu disse, ou você é santo, ou você está perdido. Mas você pode pensar aí na sua mente, puxa, mas tem tanta coisa errada na minha vida. Na minha também. Mas Deus não desiste de nós. Ele está trabalhando para mudar nosso caráter. Ele está trabalhando para purificar nosso espírito, limpar nossa alma e corrigir os defeitos do nosso corpo. Amém. Amém? Amém. Beleza. Beleza. Jesus também disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão o Senhor. Se você não se tornar limpo de coração, má notícia, você nunca verá o Senhor. Então você tem que buscar essa limpeza, essa purificação. O pecado tem que ser varrido da nossa vida, dia a dia. É uma luta, uma guerra.
A gente vai ver daqui a pouco. Você tem que imitar essa santificação completa. A palavra que Paulo usa aqui, corpo, alma de vocês sejam preservados. Preservados, né? Na raiz grega, é a mesma raiz da palavra relógio. Significa atender cuidadosamente, tomar conta de, marcar, né? Preservar, cuidar bem do ser completo. Preservar. Deus quer que você cuide. Ele está pronto a te ajudar nesse cuidado. Já a outra palavra que ele usa, ele diz assim: preservados e irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém que não existe razão para censura. Deus quer fazer isso conosco, né? Deus quer trabalhar conosco, porque aqui diz assim, olha o que o Paulo fala aqui, lindo: aquele que os chama é fiel e fará isso. Se você está aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra, você quis vir aqui, então é porque Deus está te chamando, e Deus é fiel para fazer isso que está escrito. Deus quer trazer luz na escuridão da sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer escrever uma nova história para você. Deus quer te ensinar o caminho dele. A gente vai ver daqui a pouco uma figura muito linda de como é que a gente anda no caminho com ele. E essa santificação é uma batalha. E a gente trabalha junto com Deus. E Deus conosco. É assim, tipo assim, a diferença é meio brutal, né? Quem é mais poderoso? Bom, nem vou falar. Mas olha o que João falou também sobre essa santidade. 1 João 3, 1. Outro texto maravilhoso, tremendo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Então essa ideia assim, todo mundo é filho de Deus, não é verdadeiro. Todo mundo é filho, esse tipo de criação, mas filho adotado na família tem que ser nascido de novo. Filho de Deus, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, erga o olhar, né? Veja, o rei chegou. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Você nunca poderá ver o Senhor se não for santo, porque ele é santo. Se você olhar para Jesus na santidade, poder e glória dele, e não tiver santo, você explode. Você deixa de existir. Você vai para o inferno, infelizmente. Todo aquele, aí o João termina esse texto dizendo assim: todo aquele que nele tem essa esperança. Qual a esperança? De vê-lo. Veja, erguer o olhar e ver Jesus voltando. Então todo aquele que tem essa esperança, que Paulo chama em Tito de bendita esperança, que é o encontrar com o Senhor, né? Todo que tem nele essa esperança se purifica. Fala, purifica. Se purifica a si mesmo. Então aqui João está dizendo, assim como ele é puro, quem tem essa esperança busca se purificar. Então tem um trabalho nosso. Tem um trabalho de Deus, que nos dá poder e força e graça. Mas tem um trabalho nosso de querer ser purificado, de abrir coração, falar: irmão, estou com dificuldade nessa área, me ajuda, ora por mim. Aí você está se purificando, está se santificando. É isso que o João está falando, né? E o Pai nos concedeu esse grande amor de sermos chamados filhos dele. E filho, a gente ama. Filho, a gente cuida.
Filho, a gente sofre por eles. Filho, a gente chora por eles. Filho, é como a mulher com dores de parto, a gente tem dores de parto pelos filhos. E Deus tem isso por nós. Por isso Ele quer mudar a nossa vida. Por isso Deus quer aperfeiçoar você e a mim em santidade. Fala, santidade. Santidade. O sacerdote no Velho Testamento, só meia dúzia que falou. O sacerdote no Velho Testamento tinha uma placa na mitra dele, de ouro, e estava escrito lá, santidade ao Senhor. Então a gente precisa ter isso gravado no nosso coração, na nossa mente, tudo. Corpo, alma e espírito. E Pedro também falou alguma coisa sobre essa vinda do Senhor e sobre como a gente deve se preparar. É um texto um pouquinho maior, 2 Pedro capítulo 3, mas eu vou lendo e explicando. 2 Pedro 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Eles deixaram mandamentos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias cobiças, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Engraçado aqui, um parênteses. Quando eu me converti, eu só queria que Jesus voltasse no dia seguinte. E aí o pastor da igreja me chama, sabe que eu sou engenheiro, falou: vamos construir uma igreja naquele bairro. Eu falei: como vamos construir se Jesus está voltando? Não vai dar tempo. Eu não estava entendendo as coisas direito. E ele me explicou e eu também não entendi. Mas agora eu entendo melhor, um pouco melhor. Mas Jesus está voltando. Tem que ter essa ansiedade abençoada de querer estar com Ele, mas tem que trabalhar, tem que viver a vida, né? Como se Ele fosse demorar 1000 anos, ou como se Ele fosse vir amanhã. Porque um dia para o Senhor Ele vai falar com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então tem que estar preparado sempre. Bom, onde está a promessa, né? Os escarnecedores. A gente viu aí no carnaval o escárnio, até sobre isso, né? Sobre a vinda de Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? Quem falava isso eram os falsos mestres, já naquela época. Onde está a promessa? Ele disse que vai voltar. Como é que é isso? Ele já foi embora, tem 30 anos, não voltou. Ele não sabia que já passou 2000 anos, ele não voltou. Então, gente escarnecedora, né, que acha que ele não vai voltar. Não entra nessa, porque não vai ser bom para você. E aí, o Pedro usa aqui um argumento interessante. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, o mundo está a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa, mas a gente sabe que não. Olha o que ele diz: eles voluntariamente ignoram isso. Cuidado com a ignorância. A ignorância pode te enganar. E o que eles ignoram, esses mestres falsos? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus, terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, isso quando Deus criou o mundo, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Então Pedro está dizendo, usando um argumento aqui, quando ele está dizendo: olha, Deus está no controle, ele já destruiu essa terra com o dilúvio, e ele está ignorando. Quer dizer, eles acham que Jesus não vai voltar, mas olha o que Deus já fez na história. Vocês não estão enxergando, né? E os profetas falaram, vocês não ouviram? E desde o princípio da criação as coisas têm acontecido assim. Vocês não prestaram atenção?
O que Deus falou aconteceu. Deus profetizou. A gente vai ver história, reinos que se levantaram, reinos que caíram, tudo profetizado lá. Vocês não estão percebendo. E aí ele diz: os céus e a terra que agora existem, versículo 7, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. E quando Jesus voltar, cara, você não tem noção do que vai acontecer. Nem eu. Mas o céu vai se rasgar do leste a oeste, como relâmpago. Aqui é como chama? Toda a alvorada, toda a órbita, tudo isso aqui vai se encher de anjos, de santos que vão ressuscitar, aquela explosão, as estrelas vão cair, a manifestação da glória de Deus. Jesus é Deus! E ele vai se manifestar em glória, Então é como... E ele vai descer e trazer juízo sobre aqueles ímpios que já falamos. Mas, amados, versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ele está usando aqui um argumento legal, Porque eles falaram: está demorando demais. Para mim é 42 anos. Eu queria que ele voltasse quando eu converti. Não voltou ainda. Mas eu sei se eu vou estar vivo quando ele voltar. Gostaria, Mas por enquanto também não sei se eu vou morrer, então não estou bem. Apesar do aluno me chamou numa sala e falou: eu sinto que você quer morrer. Não quero morrer. Vou orar por você. Pode orar, meu irmão, mas eu não estou com vontade de morrer agora. Tem muita coisa para fazer. O Senhor, aí ele diz aqui, Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não parece que Deus é demorado? Parece, porque está escrito aqui, mas ele é longânimo para conosco. Quer dizer, ele tem um ânimo longo, ele tem uma paciência demorada, porque ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Se você está aqui hoje e tem pecado na sua vida, você não entregou a vida a Jesus, ele não quer que você se perca, mas que você se arrependa. Que você se arrependa, reconheça: eu sou um pecador, eu preciso do Salvador, Jesus. Mas o dia do Senhor, versículo 10, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e claro, tudo aí vai ser sacudido pela glória, e a terra e as obras que nela se queimarão. Agora tem um texto muito importante, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Santidade ao Senhor. Santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Então, quando Jesus vier, se você não estiver vivendo em santidade, ou buscando santidade, você vai estar perdido. Santo trato e piedade. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Repete comigo: imaculado e irrepreensível. Imaculado significa não tem mancha na sua vida, não tem marca, não tem acusação,
Sua vida é um caderno em branco, imaculado, sem mácula, nem mancha, nem coisa semelhante. Irrepreensível é a mesma palavra que Paulo usou. Ninguém pode te repreender por nada. Isso é santidade. E aí ele continua dizendo, tende por salvação. Aí eu paro e penso, você para e pensa, eu te perdi. Aí tem a boa nova aqui. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, a paciência dele em mudar a nossa vida. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que ele quer mudar. Glória a Deus. Senão nós não vamos ver o Senhor. E ele diz, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu. Paulo escreveu a mesma coisa aqui. Pedro, Paulo, João, Jesus, escarnecedores, eles andam segundo as paixões deles, mas Deus, na sua longanimidade, quer ter um espírito contencioso, que ele adia o juízo, que ele, como revelou a Moisés, Senhor, Senhor Deus, longânimo, tardio em graça e grande em misericórdia, e que se arrepende do mal. Então Deus quer consertar nossa vida. Amém. Deus quer nos aperfeiçoar. Nós somos como um diamante bruto na mão do Senhor, e Ele quer nos lapidar. Essa lapidação dói, porque quando Ele corta uma coisa na nossa vida que a gente gosta, mas que Ele não gosta, que é pecado, isso dói. Vai doer, cara. Mas se você quer a vida, se você quer habitar com Deus, se você quer ver Jesus vindo em glória, vai ter que custar dor, sacrifício. Mas não é sacrifício como na Idade Média, que eles se chicoteavam. É sacrifício de confessar pecado, é sacrifício de abrir corações, é sacrifício de perseguir o Senhor, de buscar o Senhor, de ler a palavra dele, de meditar na palavra dele, de conhecer a verdade, de ser comprometido com a verdade, de ser comprometido com a igreja da verdade. Sacrifício custa. Eu e minha mulher sofremos esse 1 mês e meio, não sei o que aconteceu, tossindo, desesperado, sem dormir. Hoje que eu estou assim, 90% melhor. Mas sacrifício faz parte, Deus está nos santificando, corpo, alma e espírito. Eu vou só mais um texto e vamos ter a ceia. Como é que Deus quer fazer essa santificação completa? Nosso espírito, ele tem essa ordem: espírito, alma e corpo. Lá Tessalonicenses. Espírito, alma e corpo. A santificação começa no espírito. Por que começa no espírito? Porque, amados, agora somos filhos de Deus. Eu te pergunto, você é filho de Deus? Para ser filho de Deus, não é só assim, ter uma noção vaga que Deus existe, eu sou filho dele. Não. É preciso nascer de novo. E esse nascimento é um nascimento espiritual. É um nascimento do Espírito. E Deus colocou uma figura linda, maravilhosa na vida humana sobre como é o nascimento do Espírito. Quando você tem lá o óvulo, vem o espermatozoide, entra no óvulo e uma vida gerada. A mesma coisa quando nasce de novo, você está morto lá, mas você é uma semente, você tem um espírito adormecido. De repente o Espírito Santo vem e entra no seu espírito e te dá vida. A Bíblia diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados,
mas Ele nos deu vida. Ele quer te dar vida. E essa santificação começa quando a vida de Deus entra dentro de você. Agora eu pergunto, a vida de Deus entrou em você? O Espírito Santo veio habitar em você? A Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito. Então começa por aí, ele vem vivificar. E quando ele entra em nós e nos dá vida, nosso espírito que estava morto, esse Espírito Santo começa a produzir em nós o fruto dele, fruto do Espírito. Ele começa a produzir em nós o caráter de Jesus. Amém. O fruto do Espírito nada mais é, nada menos do que o caráter de Jesus. E o Espírito Santo começa a santificar o seu espírito por aí. Mas ele também começa a nos dar dons espirituais para a batalha que nós vamos ter. A batalha espiritual. E o Paulo vai explicar isso maravilhosamente bem em Romanos capítulo 8, versículo 13 a 16. E aí vai ser o último texto para a gente tomar ceia. Romanos 8, 13. Então o Espírito Santo entrou em você. Quem não tem o Espírito não é filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ter o Espírito Santo. Para ser filho de Deus tem que ter nascido de novo, da água do Espírito, da palavra pregada do Espírito Santo que entra dentro de nós. Então, versículo 13 de Romanos 8. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não é? Mas se pelo Espírito, fala, pelo Espírito. Fala de novo, pelo Espírito. Então é pelo Espírito. Fizerem morrer os atos do corpo. Aí já começa a ligar a santificação do Espírito com o corpo. Então, para a gente ser santo, temos que fazer morrer os atos do corpo, as ações do corpo. Vou explicar. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Claro, se você entrou na linhagem de filho de Deus, se você foi adotado na família celestial, se o seu nome passou a pertencer ao livro da vida do Cordeiro, então você se tornou filho de Deus e ele começa a te conduzir no caminho da santificação e ele começa a te ensinar a fazer morrer os atos do corpo. Quais são os atos do corpo? Basicamente é aquelas dos sentimentos, mente, pensamentos, são coisas do corpo que envolvem pecado. Você olha para um lugar que não deve olhar e começa a pecar. Tem que fazer morrer isso. Jó falou, eu pus os olhos, eu nunca pus os olhos numa virgem. Então tem que cuidar dos olhos. Porque os olhos é a janela da alma. Você olha para a tela do celular dia e noite e vê pornografia lá, você vai sendo contaminado, e isso é pecado nos seus olhos. Se você não fizer morrer isso, você vai morrer, vai se perder, né? Morrer não. Pelo Espírito. Então, como é pelo Espírito? O que significa pelo Espírito? Pelo, uma palavra interessante, que não tem outro caminho, porque você não vai vencer pela sua força. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo, e ele vai vir, e você vai pedir socorro, Deus. Eu não consigo parar de olhar pornografia. E ele, o Espírito Santo, vai vir, vai te dar livre, vai te socorrer, vai te colocar gente ao seu redor para te ajudar.
E você vai começar a vencer e você vencerá, porque a luz entrou nas suas trevas, pelo Espírito. E pode ser, as suas mãos também podem ser usadas para o pecado, né? Ela vai onde não deve, coisas desse tipo. Então, pelo Espírito a Deus, eu não posso botar minha mão em qualquer lugar. O namorado com a namorada, não vai botar a mão em qualquer lugar. Mas pelo Espírito você vai dizer: Deus, socorro, me ajuda. Se eu não parar com isso, nós vamos longe demais e vamos perecer pelo Espírito. Você pode pecar ouvindo, né? Vem aquela fofoca, você gosta da fofoca, você ouve a fofoca, mas aí você vira fofoqueiro também, fofoqueira, começa a falar mal dos outros, pelo Espírito. Deus, misericórdia, eu tenho um problema, toda vez que alguém fala fofoca eu gosto de ouvir, me livra disso. Isso é santidade, irmão. Morrer os atos do corpo, né? Porque somos filhos de Deus. E aí, né, eu falei só uns exemplos dos atos, né? Que tal o paladar, né? Pelo Espírito. Você vê aquela comida, e aí você come desesperado. Aí você cai numa glutonaria, porque você acha que, sei lá, o que você acha? Você entra no pecado. Ou você gosta daquela cervejinha, daquela cachaçinha. Estou vendo crente até beber cachaça. Você olha aquele uísque, não sei o quê, e aí você começa a entornar. E aí entra na bebedice, pecado. Pelo Espírito, Deus nos socorre. Ou aí você pega uma droga e começa a se drogar. Pelo Espírito, tem que pedir socorro para Deus, porque se você é filho de Deus, você não precisa viver no espírito de escravidão. Você não é escravo, não precisa ser escravo do pecado. Você tem que ser escravo da justiça de Deus, não do pecado. Para que, por quê? Porque nós somos filhos. Aqui diz assim: receber o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba significa meu pai, me socorre. Aí quando somos fracos, ele é forte. Vou encerrar com essa figura. Jesus falou, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí, se parar por aí, você pensa: puxa, eu estou sobrecarregado, ó, Jesus vai me aliviar. Não é bem assim. Não parou o texto aí, não. Ele fala assim: toma o meu jugo e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tem muita gente aqui que talvez esteja cansada de muita coisa errada na sua vida. Hoje você pode encontrar descanso no Senhor, mas você tem que ir a Ele e tomar o jugo dele. O jugo de Jesus é canga. Eu sou do interior, Raquel do interior, botava canga na cabeça do boi e do outro, não é? E aí os dois bois iam tocando o carro de boi lá. Como é que funciona essa parceria dos dois bois? Alguém falou isso muito bem, eu ouvi ontem até. Se tem dois bois muito jovens, muito fortes, né? Eles acham que sabem tudo, que eles vão se embananar, ou eles vão dizer: eu não sei como é que é isso aqui. E o outro: eu também não sei. Estão se embanando. Se tem dois bois muito velhos, eles não vão conseguir fazer o trabalho. Mas se tem, normalmente eles botam um boi forte com um pouco mais fraco, porque o boi forte sabe fazer o trabalho. Agora só que o boi forte tem o nome de Jesus.
Você e eu somos a parte frágil, fraca. Mas se você não entrar no jugo dele, na canga dele, você não vai achar descanso. E mais ainda, o boi forte, nosso boi forte, sabe o caminho. Porque ele é o caminho. Você não sabe o caminho, mas ele sabe. E ele te guia pelo caminho. E aí, o profeta vai dizer, e você vai achar descanso. Então, eu creio que Deus está convidando você hoje a entrar no jugo de Jesus. O jugo que é igual, não é desigual, porque Ele é seu Salvador, seu Senhor, aquele que deu a vida por você, e Ele é o caminho, e Ele sabe o caminho. Ele pode te guiar até o fim, que quando você erguer o olhar, vai ver que Ele chegou, porque você tem andado com Ele, lado a lado. E Ele tem pelo Espírito, te livrado do pecado e santificado a sua vida.